Fala, torcedor, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao canal Atá e seja muito bem-vindo também à Semana Grenal. Parece que essa é a semana que inaugura de verdade os jogos mais graúdos do Campeonato Brasileiro, especialmente para Grêmio e para Inter, né? E hoje o foco do vídeo é um pouquinho mais voltado ao Grêmio, porque nós sabemos que o Grêmio, apesar de ser sim a Semana Grenal, mas o Grêmio tem um compromisso importante contra um time até certo ponto desconhecido na Copa do Brasil, que é o Campinense, que é uma competição que o Grêmio não pode deixar de lado. O Grêmio não pode repetir em 2023 o Mirassol de 2022. Ou seja, uma semana em que o Grêmio vai ter que fazer um esforço a mais, de chegar talvez mais cansado no Grenal, ou nem tanto, mas vai ter que sim fazer um esforço a mais num campeonato que o Grêmio quer muito, que é a Copa do Brasil. E o Grêmio tem time, o Grêmio tem elenco, pelo menos, e tem aspiração de ir longe na Copa do Brasil. Até porque a gente sabe que existe meio que uma... Meio que não, o torcedor mesmo faz uma corneta dizendo que o Inter não ganha título há bastante tempo. É verdade, mas agora, sem sacanagem nenhuma, o Grêmio também está vivendo nos últimos anos só de gauchão e Recopa Gaúcha. Então, sejamos bem francos, eu sou gremista, eu quero que o Grêmio ganhe títulos mais importantes, além de continuar ganhando o gauchão que faz aí alguns anos, 5 ou 6 anos, que só está dando o Grêmio. Então, gente, o que a gente tem que fazer? Tem que dividir o foco essa semana entre Copa do Brasil, primeiro na quarta-feira, e depois Campeonato Gaúcho. Sobre Copa do Brasil, nós vamos fazer um conteúdo, aliás, vários conteúdos essa semana sobre Copa do Brasil, mas hoje eu quero falar sobre o Grêmio no Campeonato Gaúcho, porque inicia-se a semana Grenal, como eu falei. O Inter já está totalmente voltado para Grenal. O Inter já vai usar essa semana toda para treinar e para descansar e para dar entrosamento e também integrar o Luiz Adriano ao time, embora o Luiz Adriano não deva começar o Grenal. Mas do ponto de vista do Grêmio, eu quero falar nesse vídeo sobre os desafios do Grêmio para o Grenal. Depois eu não vou gastar tudo agora. Depois nós vamos ter um vídeo também com os pontos fortes do Grêmio em relação ao Grenal. Mas o que preocupa no Grenal em relação ao Grêmio? Bom, o Grêmio é um time que, se tu for olhar só os números do ano, são números excelentes, praticamente 100% de aproveitamento. Os únicos pontos que o Grêmio perdeu foi num jogo fora de casa, onde levou praticamente o sub-15, exagerando um pouquinho, mas o Grêmio levou jogadores que a gente tinha que olhar para o crachá do jogador para saber quem era. Mas o Grêmio, tirando isso, 100% de aproveitamento. Porém, a gente não pode só olhar os números, né? Inclusive, a gente tem aqui no canal uma enquete onde nós perguntamos mais ou menos assim, sem clubismo, qual é o time favorito para o Grenal. A última vez que eu olhei, estava mais ou menos em 70% para o Grêmio e 30% para o Inter. O que eu particularmente gostaria que se traduzisse dentro de campo, mas não briguem comigo. Mas eu acho que é um pouco de exagero da parte do consenso, embora a voz do povo seja a voz de Deus. Mas eu acho que a vantagem do Grêmio, se é que ela exista, não é 70-30. Eu acho que não é nessa proporção. Até porque, como nós vamos ver hoje, o Grêmio tem alguns probleminhas que talvez chame a atenção. Primeiro, que o Grêmio não foi exatamente testado esse ano ainda. O Grêmio só jogou contra equipes, e me perdoem os adversários até então, equipes fracas. O Grêmio jogou, por exemplo, agora no último fim de semana, na sexta-feira, contra o Novo Hamburgo e tocou 6-0. Né? Quando o Grêmio foi um pouquinho mais exigido, ao meu ver, foi no jogo contra o Juventude, especialmente no segundo tempo, o Grêmio levou 2 gols e passou sufoco, né? Por exemplo, assim, o Grêmio, para mim, continua tendo um problema nas laterais. Inclusive o Fábio não vai jogar o Grenal, muito provavelmente. Aliás, não vai jogar o Grenal. E aí tem-se a dúvida se o Grêmio vai ir com o Tassiano ou não vai ter essa improvisação, porque o Tassiano é um jogador de confiança do Renato. Temos uma boa dupla de zaga. Agora, o Grêmio, por exemplo, você sabe me dizer quem é o goleiro titular do Grêmio hoje? Hoje, 27 de fevereiro? Ninguém sabe quem é o goleiro titular. O Renato deve saber. Mas a gente de fora aqui não tem certeza mais se é Adriel, se é Breno, ou até o Gabriel, mas fica entre Breno e Adriel. A gente não sabe disso. Talvez nem eles lá dentro saibam. Disse muito que o Adriel está sendo testado para uma possível futura venda de um dos outros 2 goleiros do Grêmio, ou o Breno ou o Gabriel Grando. E a gente sabe que ele tem tido um bom desempenho, embora falhou nesse último jogo, mas qualquer goleiro falha. Mas enfim, o fato é que o Grêmio não tem nem definido quem é o seu goleiro. Me desculpem, mas essa é a verdade. O Grêmio também não tem uma definição do meio de campo. Nesse último jogo contra o Novo Hamburgo, aconteceu algo que, por linhas tortas,
acabou funcionando muito bem, que é o fato de... Por que por linhas tortas? Porque o Ferreira seria titular desse time, mas o Ferreira não jogou. Então o Renato fez uma formação com Carbadio, PP, ou PP e Carbadio, e com outros 3 jogadores como meias, que é o Cristaldo, o Bitelo e também o Vina. Sendo que esses 3 jogadores acabavam invertendo, trocando de posição. Eles jogavam naquela segunda linha de meio de campo, quase próximos ao Soares, mas eles não jogavam sempre o Vina na direita, o Bitelo na esquerda, o Bitelo na direita. Não, eles se invertiam e trocavam, e talvez isso tenha sido um dos grandes segredos, além, claro, da fragilidade do Novo Hamburgo. Tem que se dar esse desconto para o Grêmio aplicar uma goleada já no primeiro tempo, estava 5-0. Então esse é um ponto forte do Grêmio. Porém, esse meio de campo, sem um jogador realmente que marque, será que é um meio de campo que é consistente para enfrentar uma equipe como a do Inter, por exemplo? É uma pergunta, embora um meio de campo povoado, mas não tem nenhum jogador de marcação, de pegada. Agora fica a pergunta, eu quero ouvir de vocês. Será que o Grêmio precisa de um jogador de pegada se tiver 5 jogadores no meio de campo que toquem a bola e que mantenham a bola em seu poder? É uma pergunta interessante também. Na verdade, tudo isso são teorias, são conjecturas e a gente só vai saber no Grenal. Para finalizar também, a gente tem que ver que o Inter tem pontos fortes e que o Inter vai tentar explorar. O Inter tem em grande fase o Pedro Henrique. Nós vamos falar sobre o Pedro Henrique num vídeo específico ainda essa semana, logo menos você vai ver o vídeo saindo. Ou seja, o Grêmio vai ter que se expor também a esse tipo de força de adversário que o Grêmio não enfrentou até agora. Por isso, gente, a semana Grenal começando, eu quero saber de ti. Qual é a tua expectativa para o Grenal? Eu falei muito de pontos que o Grêmio tem a melhorar ou pontos que podem ser negativos para o Grêmio nesse campeonato ou quando enfrentar times mais fortes, como é o caso do Inter, mas nós vamos também falar sobre onde o Inter deveria ter medo do Grêmio. Se é que medo é uma palavra boa, né? Não é medo, é respeito, né? Porque são 2 times de grandeza parecidas. É isso, gente. Conto com a tua presença, o teu like, te inscreve no canal, estamos crescendo com a tua ajuda. E qualquer coisa, divergiu? Coloca nos comentários aí sempre com aquela construção de raciocínio para a gente debater em alto nível aí sobre a dupla Grenal e os próximos jogos de Grêmio e de Inter. Valeu? Fui, falamos na sequência. Um abraço e fica com a gente aí no canal. Ah, tá.